Assunto de primeira hoje com o médico veterinário e diretor da FNF Ingredients, o Alexandre Camargo Costa. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Tavinho. Tudo bem? Tudo bem, bom recebê-lo aqui para a gente falar um pouquinho de genética na avicultura brasileira, mas não só de genética, né? Porque a avicultura brasileira é um campo do agronegócio, da produção de proteína animal, que vem, como todos, né? Mas vem se modificando rapidamente com novas teorias, novas técnicas, novas formas de alimentação, novas formas de cuidado, colocar galinha livre de gaiola, galinha solta, não é solta, como é que é? Enfim, há muita polêmica em torno disso, eu sei porque a gente está sempre lá com o CIAVES, né? Aliás, teve uma edição que acabou de acontecer agora e eu fiz a mediação do painel de ovos lá. E tudo isso entra em discussão através da modernização e do melhoramento da produção de modo geral. E esse modelo de produção avícola que nós temos, que hoje está no mundo, né, foi inventado no Brasil, né? Se eu não me engano, pelo pessoal da Sadia lá, o Omar Fontana, o pai do Omar Fontana, o pessoal lá lá como é que é? Chapecó. Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Concórdia, então. E isso foi inventado aqui, e hoje é modelo no mundo todo, esse modelo integrado. A integração realmente foi criada no Brasil. É um modelo onde o criador tem uma parceria junto com a empresa. Então, ele recebe os pintinhos de um dia, e a ração e todo aquele aparato, né, tecnológico de visitas técnicas, vacinação. Ele recebe tudo isso dentro da integração. E ele entra, né, com o trabalho dele, com o alojamento dos animais e esse serviço, né, energia, água. Então, essa é uma parceria realmente que foi desenvolvida no Brasil. E é um ganha-ganha para todo mundo, né? Porque se não fosse bom para todo mundo, não teria dado certo. Deu certo aqui e hoje é modelo no mundo todo. Aliás, eu sempre comento com o Silmar aqui que a nossa avicultura ela é uma coisa espetacular. Porque o telespectador, às vezes, quando compra lá um filé de frango, um ovo, uma dúzia de ovos, não imagina o que acontece. Mas o processo é mais ou menos assim, olha, é um ovo chocando, um pintinho nascendo, um pintinho crescendo e sendo engorda para virar frango ou galinha poedeira. Se vai virar frango, depois vai ser abatido, aí outro sendo abatido, outro sendo carregado no container. O container é a caminho do navio, o navio sendo carregado e descarregado lá fora, ou então aqui internamente. É uma sequência que não... É uma sequência contínua que não para e sempre crescendo. Então, esse ano mesmo, durante a CIAVES, foi dito que pelo menos 3% nós podemos crescer a produção de frango no Brasil. Eu acredito até que possa ser mais. E aí, como é que nós vamos crescer esses 3%? Você tem um crescimento que é no alojamento. Então, você está sempre alojando mais animais. E você tem também o quê? A redução no período desse animal para ele já estar no ponto de abate. Então, você tem, cada ano, uma redução de praticamente 1% nesse tempo que ele precisa ter para estar conseguindo atingir o peso ideal para o abate. E muita gente que não entende do assunto fala, mas eles usam um hormônio que é para crescer rápido, faz uma alimentação para bombar o frango, a galinha, para ela botar... Gente, não é nada disso. É genética, é ciência pura. E o seu setor, que é o de alimentos, então, ele também faz parte dessa cadeia. Porque não adianta você ter genética e não ter alimentação. Não adianta você ter alimentação e não ter genética. E a sanidade entra junto. É tudo uma coisa só. Exatamente. Então, você tem a genética, você tem a nutrição, você tem a sanidade, você tem um manejo. Então, é tudo integrado. Essa questão do hormônio, né, muito falada de tempo em tempo. Mas é interessante dizer só duas coisas. Primeiro que o frango ele fica pronto para o abate tão rápido que o hormônio não daria tempo de entrar em ação. Né? E outra coisa que elevaria muito o custo do animal. Então, tudo isso você já vê que não é verdade. Né? Eu sempre conto uma história, que uma vez estava num almoço com uns 7, 8 jornalistas amigos e tal, e eu fui o único que pediu um frango, né?
um filé de frango. Todo mundo olhou com uma cara para mim, assim, falou, já faz um tempo isso. Você vai comer isso aí? Isso aí tem hormônio. Eu falei, para com isso, não brinca não, começa não. Já leu a legislação brasileira? Você não pode nem usar. Nos Estados Unidos, se você comer um frango americano nos Estados Unidos, ou uma carne bovina nos Estados Unidos, ou suína, produzida lá, muito provavelmente tem hormônio de crescimento, porque lá é permitido por lei. O bovino lá é permitido Bovino. receber o hormônio de crescimento. Mas o que a gente tem de novidade na nutrição? Porque, como a gente mesmo comentou, elas caminham juntas, a sanidade, a nutrição e a genética, é o famoso tripé. Exatamente. Então, a genética, o que ela influencia principalmente? É nesse período que o frango necessita, entre o primeiro dia até o dia do abate. Então, quantos dias você necessita para atingir esse peso ideal para o abate? Para fazer a conversão para carne. Estamos falando de frango de corte. Isso, então você tem essa conversão alimentar. O que é a conversão alimentar? É quanto que o animal precisa comer para ele... Então, quantos quilos de ração ele precisa comer para engordar 1 quilo? Então, essa é a conversão alimentar que nós dizemos. E a alimentação, geralmente, na produção da proteína animal, ela representa algo em torno de 70% a 75% Exatamente. do custo. Né? O custo da ração pode variar, principalmente devido ao preço da soja, do milho, mas sempre está nessa faixa de 70% a 75% do custo total da produção do frango. Aí o leigo que está assistindo a gente vai falar, mas o Tavinho, o Alexandre, mas o frango é milho, soja e água. O que muda nessa composição? E aí é que eu te pergunto. Então, você tem muitos aditivos que você pode complementar essa alimentação. Então, um deles, por exemplo, são os aminoácidos. Então, você reduz a quantidade de farelo de soja nessa ração e complementa com aminoácidos. O que os aminoácidos fazem? Porque, na verdade, o animal, ele come a proteína, né, que é a soja, o farelo de soja é a fonte dessa proteína que o animal precisa comer para formar toda a musculatura. Então, você fornece já o próprio aminoácido, porque o animal ele come a proteína por causa dos aminoácidos que compõem essa proteína. Se você consegue fornecer esses aminoácidos individualmente e na proporção correta, na proporção que ele necessita, você já tem um ganho a mais de conversão. Eu posso fazer uma comparação. É como nós, às vezes, nós seres humanos, que às vezes adotamos um regime de alimentação onde eu excluo tal coisa, eu excluo tal coisa, eu excluo tal coisa. Você vai acabar precisando de um complemento vitamínico, porque esses aminoácidos e outras coisas que fazem parte do seu processo de crescimento, cognitividade, saúde, etc. e tal, longevidade, eles têm distribuídos nos diversos alimentos. Então, o frango, se ele tivesse solto, ele estaria lá ciscando, comendo um bichinho, uma aranhinha, um não sei o quê, que talvez complementasse isso, uma sementinha. Como ele está ali confinado, ele precisa dessa complementação. Exatamente. Então, como ele tem uma restrição na variedade de alimentos, então, muitas vezes você tem 1 ou 2 fontes proteicas principais nessa ração, você precisa complementar. E, além disso, comparando com a alimentação dos próprios humanos, você tem aquela redução de custo. Então, você precisa ter uma ração mais barata possível, mas que atenda às necessidades nutricionais do animal. Então, além disso, você tem que atender, mas sempre vendo o custo dessa ração. Bom, e aí entra a genética, porque não adianta você ter uma boa ração, uma boa alimentação, se a genética não corresponder e não souber fazer essa conversão, trabalhar nisso. Eu até brinco às vezes. Tinha uma pessoa que eu conhecia que era um super atleta, super alimentação, super corpo em ordem. De repente, um dia estava correndo no Parque de Ibirapuera, teve um infarto. Né? Outra pessoa que não como proteína animal, com não sei o quê, de repente, um dia apareceu com um tumor lá numa determinada região. A genética, ela é fundamental. Nos seres humanos, ela não é trabalhada, porque nós nascemos de um jeito e a ciência e a medicina hoje tentam entender a nossa genética para, quem sabe, no futuro, quem sabe não, no futuro, já fazer a prevenção de diversas coisas que a gente pode ter. Mas nos animais, e estamos falando aqui dos frangos de corte, ela pode ser, sim, muito bem programada. Exato. Então, se você comparar desde a década de 70, quando realmente começou a industrialização da avicultura para os dias de hoje,
impressionante como evoluiu essa genética. Mas falando dos últimos 25 anos, então do ano 2000 para cá, você já tem um ganho enorme. Então, naquela época, você tinha uma conversão alimentar de 1 para 2. Com quanto tempo você tirava um frango naquela época? Então, naquela época, você precisava de 50 dias. 20 anos atrás. 50 dias. E o animal precisava comer 2 quilos de ração para ele engordar 1 quilo. E hoje, 35 dias? Hoje em dia, 35 dias, e ele precisa de até 1,6, 1,6 kg, 1,5 kg para cada quilo que ele engorda. Além da economia no bolso, que vai sobrar mais na conta final para o produtor, né, e também vai influenciar diretamente no preço para o consumidor, isso também faz bem para o meio ambiente, não é isso? Exatamente, porque você tem uma produção mais sustentável. Esse animal precisa de menos alimento para estar crescendo, para estar indo para o abate. Então, isso é sustentabilidade também. Aquilo que eu estava falando sobre os aminoácidos, o aminoácido também, se você tem uma proteína mais baixa na ração e fazendo a complementação com esses aminoácidos, com cada um, você tem um animal que produz menos dejetos. Então, você tem uma alimentação que está mais próxima das necessidades dele. Então, você tem também uma produção menor de todos os dejetos. Comer muito nunca foi sinônimo de saúde, né? De forma alguma. Estou falando da alimentação humana. Muito pelo contrário, é comer regularmente e as coisas certas. Exatamente. E o animal também, as aves, no caso, também tem que ter isso. Isso. Então, você tem, como eu comentei, uma parte que é da saúde do animal, para o animal estar no máximo, expor ao máximo aquele potencial genético dele. Está no seu score top, um top do score. Ele é praticamente um atleta ali, porque ele está comendo e crescendo. Metabolizando então, o metabolismo dele é para o crescimento. Então, ele está se alimentando para crescer o mais rápido possível, com menos gasto de ração e, consequentemente, menor custo. Isso. Então, ninguém está, viu, gente? Ninguém está empurrando o frango rapidamente para um crescimento. Muito pelo contrário. É genética, alimentação e sanidade trabalhando juntas. E você sabe isso mais do que eu, mas nós somos até reconhecidos mundialmente pela Royal Society inglesa, lá, aquela da National Geographic, com relação ao bem-estar, melhor bem-estar animal para aves do mundo é praticado no Brasil. Exatamente. Não é isso? Porque você tem uma temperatura, um meio ambiente mais propício para esses animais. Então, em outras partes do mundo, você precisa ou aquecimento ou ventilação muito forçada. Aqui você já tem uma temperatura que está mais próxima do ideal para o animal. É lógico, quando você chega no inverno, no calor, você tem que fazer essas modificações, mas, no geral, você está com uma temperatura mais próxima do ideal para o animal. E essa questão do livre de gaiola, em gaiola, sem gaiola, alguém falou no pé do meu ouvido, bem baixinho lá, durante o Ceaves, que é melhor para o meio ambiente o frango de gaiola, não livre de gaiola. Eu falei, mas como assim? Porque o controle é melhor. É melhor. Então, você tem menos chance de contaminação, por vários fatores, principalmente por animais, por outros animais. Então, você tem ele confinado dentro de um galpão, ele está mais protegido. Então, você tem menos acesso a outros animais silvestres, por exemplo. E, além disso, você tem um custo muito maior. Então, você precisa ter uma população que está disposta a pagar o dobro do valor desse frango, porque ele tem um custo maior para ser produzido. Então, você vai atingir um nicho de mercado. São nichos. Então, hoje em dia, nós sabemos que existe esse nicho, mas no mundo inteiro ele é limitado. E isso tudo que nós estamos falando da produção comercial não tem nada a ver com o frango caipira, que também é produzido comercialmente, mas é outro protocolo, né? Exato. Esse é o que fica solto lá no quintal e vai ciscando. E mesmo se você quiser comercializar, você vai ter que seguir alguns protocolos. A Embrapa mesmo tem algumas cartilhas de como você pode estar fazendo uma produção desses animais. E na questão de raças, porque a avicultura brasileira mudou muito, tanto para a postura como para frango de corte, a partir da entrada de algumas raças específicas que melhoraram essa produção da proteína animal ave. Eu me lembro que quando eu era criança, né, faz tempo já, mas o frango era comida de domingo, e não era só no Brasil. Tem um amigo que é espanhol que falava, a gente matava o frango lá na Espanha também de domingo. E hoje não, hoje você descer aqui no supermercado da esquina aqui, tem lá
coxa de frango. Tem frango para você comprar e fazer no almoço. Qualquer restaurante tem frango como prato. Enfim, você tem ovos de todos os tipos hoje. Enfim, porque eu também aprendi outro dia. A gente utiliza mais as raças brancas do que as escuras ou marrons. Sim, isso é mais para a parte de ovos. Tá. Então, parte de ovos você ainda tem raças marrons. Ele até tem um custo geralmente mais alto, porque tem uma demanda maior. Mas na produção de frangos de corte são brancas. Tá, né? mas isso foi trazido, essa genética foi trazida de fora. Foram raças que vieram, Exato. assim como as matrizes suínas que a gente tem, que também vieram de raça pro melhoramento genético. Isso, são casas genéticas que nós dizemos, então são linhagens de genética. Há 20 anos atrás existiam 30 empresas que cuidavam dessas genéticas, que desenvolviam essas genéticas. Hoje em dia nós temos mais 3 ou 4 mais importantes que acabaram consolidando essas outras empresas. Então, nesses últimos 20, 25 anos aí foram consolidando. Para poder atender a todos os grandes produtores. O Brasil é o maior produtor, mas você tem muito frango na Ásia também, tem no México e tem em outras partes do mundo. Exatamente. Tá? E a sua empresa, ela faz o que? Essa parte de complementação com o Nós trabalhamos focados em vitaminas, no fornecimento de vitaminas e aminoácidos para a nutrição animal. Então, nós fazemos a importação dessas vitaminas. Infelizmente, o Brasil não tem produção local de vitaminas. Então, nós fazemos a importação e revenda no mercado local para as empresas que produzem a ração para os animais. As empresas vão ter esses produtos e, a partir daí, fazer um mix. Isso. Então, você tem várias vitaminas, você precisa adicionar cada uma das vitaminas na quantidade correta na ração. Para isso, você faz uma mistura, que é chamado pré-mistura, ou pré-mix. Você acrescenta essa pré-mistura 1 quilo para cada tonelada de ração. Então, você mistura o milho, o farelo de soja e sempre tem que ter essa complementação de vitaminas. Então, qualquer animal, aves, suínos, poedeiras, os ruminantes nem tanto, mas aves e suínos precisam dessa complementação. É obrigatório você fazer essa complementação, senão o animal não vai ter essa performance esperada que a genética pode proporcionar. Ok, Alexandre. Para quem quiser saber mais sobre vocês, qual é o endereço de internet? fnfingredients.com. Ok, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Ótima semana para você. Para vocês também. Bom revê-lo. Obrigado.